Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da série Na Busca do Top 5 do Mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá já iniciar aqui esse episódio de hoje, estamos aí com 2.777 de rating. Vou lançar aqui o desafio, bora já começar com o desafio. Depois da partida, vemos aqui o que tá rolando no ranking tanto do mundo quanto o ranking do Brasil. E vamos aguardar aqui aparecer um adversário para começar esse vídeo de hoje. Bom, de repente apareceu o mesmo cara da última partida. Vamos lá, vamos jogar com ele agora de pretas. Então, jogando aí uma defesa siciliana. Então, vamos jogar a siciliana com E6. E ele veio aí com a variante Alapim da siciliana, que acaba se tornando uma siciliana muito mais posicional. Ele veio aí com esse bispo C4 e já tomou em D5. É a variante que eu menos gosto de enfrentar nessas posições de Alapim. Ele tá jogando um pouco diferente, né? Eu vou tomar em E5. Pra ser sincero, eu tô fora do book aqui já. Jogar cavalo C6. Tava pensando em jogar bispo D6, mas um dama 4 cheque tava me incomodando um pouco. E agora ele jogou tomando. Caramba, o cara joga rápido, né? Não sei se tá certo isso que ele tá fazendo, se ele tá inventando, se sou eu que tô inventando na abertura. Jogou agora dama por D4. Claro, vai ser um pouquinho difícil agora de desenvolver as minhas peças. Eu vou... Será que eu posso jogar um F6 para Rei F7 ou é loucura fazer isso, hein? Porque se eu jogar bispo E7 ou bispo D6, cai G7. Se eu jogar bispo E6, ele vai jogar um torre E1. E para onde que eu coloco meu rei depois? Agora, se eu jogar F6, torre E1 cheque, rei F7, eu não estou vendo exatamente como que ele vai me atacar e talvez eu consiga tirar meu bispo e fazer uma espécie de um roque artificial. Será que eu estou muito otimista aqui? Pode ser, né? Mas vamos lá, estou acreditando que o meu par de bispos vai conseguir me defender na posição. Mas dá um pouquinho de medo de fazer isso. É... Bom, e agora? C4. Ele está querendo desenvolver o cavalo para uma casa mais ativa. Não estou gostando muito de como está essa posição. Bom, tá bem delicado aqui mesmo. Assim, não tá ruim, eu acho, a posição ainda, mas eu tenho que acertar uns lances aqui pro negócio não piorar, né? Eu vou jogar bispo D6. Se jogar torre 1 cheque, daí eu faço rei F7 agora. Se tomar em D5, a minha ideia é ter um bispo E5 intermediário. Porque agora bispo E5... Se torre E5, tome E5, dama E5, dama D5. Vamos lá, vou jogar bispo E5. Se jogar dama C4, dama toma D5. Eu tô tomando em D5 depois. Essa aqui é a minha ideia. Quando eu fiz o bispo D6, tinha pensado numa posição assim. O par de bispos ele controla muitas casas, então se fosse uma posição que eu não tivesse, por exemplo, o bispo de casas brancas ou o bispo de casas pretas, ele teria mais casas para atacar. Então aqui, apesar do meu rei ele estar exposto, passeando aí um pouco, acho que ele não é tão simples de atacar esse rei. Vamos lá, agora eu tomo em D5.
E ele faz cavalo C3. Bom, é uma posição que eu tenho que ficar sempre prestando muita atenção em tudo, para não deixar escapar nenhum tático. Esse bispo... tem alguns candidatos aqui que eu estou pensando um pouquinho. Se eu jogo, por exemplo, torre E8, que ameaça bispo por H2. O problema é que eu estou gastando bastante tempo com isso. Ou se eu avanço esse peão para D4. Vamos lá, eu vou jogar D4 direto. Dama C4, dama B3, eu tenho o bispo E6. Eu tento desestabilizar um pouco esse cavalo dele. Aproveitando eu tenho um peão passado, par de bispos. Se troca as damas, eu acredito que eu tô bem nesse final, que é meu rei já fica ativo. E se de repente eu conseguir ativar as minhas peças com dama D7, bispo B7, e os bispos começam a jogar também. Parece ter o seu interesse aí. O único detalhe é se ele começa a ter uns golpes, tipo cavalo E4, cavalo G5. Eu vou ter que lidar com essas ameaças, que isso aí pode ser bem perigoso. Bom, tendo que escapar das balas nesse início aqui de vídeo, nesse início de partida. Tem que ver. Eu acho que o cavalo E4 é o mais perigoso dos lances. Que eu não sei exatamente como que eu vou jogar depois do cavalo E4. Eu tava pensando em responder cavalo E4 com dama D5, centralizando a dama, podendo jogar com bispo D7, porque aí dama D5 eu controlo várias casas, defendo o bispo também, às vezes eu posso ter um bispo F5 atacando esse cavalo. Dama D5, temos aí um lance contra cavalo E4, dama D5 parece ter seu interesse, porque se eu jogar dama D5, tiver o tempo de ganhar um tempo com bispo D7 e conectar as torres, isso aqui pode ficar legal. Agora tem que ver se ele vai ter lances como F4. F4 pode ser um lance. O bispo D2 para torre C1 rápido. Ele tem vários lances que podem incomodar. Fazer bispo D7, desenvolver esse bispo com ganho de tempo. E agora pelo menos eu conecto as minhas torres e talvez eu tenha tempo de colocar as torres para jogar. E se ele tiver que jogar um lance como dama... esse é interessante. Esse é bem interessante. Porque ele fica de olho tanto em C5 quanto em D6. Esse é um lance bem interessante mesmo. É... Pensando aqui se eu faço torre E8 ou torre C8. Não, acredito que eu vou ter que fazer torre E8. Vou jogar torre E8. Torre D1. Esse me surpreendeu um pouco. Não esperava esse lance. Eu tenho bispo por H2, rei por H2, torre E4, dama toma, só que aí sobra um torre E1.
Bom, deixa eu tirar esse rei para G8 antes que aconteça algo. E aí, no fim, rocamos, né? No fim, consegui rocar pequeno. Não foi como deveria acontecer isso aqui, mas rocamos. Fizemos aí um rock artificial. O cara tá começando a jogar passivo já. Fazer bispo C6. E agora talvez avançar esse peão até D3. Nossa, bem chutado esse lance. Bom, torre D8, defendendo aí D3. Esse peão de A7, eu acho que não dá para tomar isso daqui. Se tomar de dama, no mínimo eu tomo em B2. Se tomar de bispo, tem cara de levar um bispo D4. Aqui não tá levando bispo D4 já. Bispo D4, se torre D3, torre toma. Caramba, por um fio assim que não tá levando esse lance, né? A verdade é que eu não tenho tanta certeza se tá levando ou não. Deixa eu jogar bispo B5. Meu tempo tá ficando ruim. Joguei esse. Mantenho um pouquinho a atenção. E agora bispo D4 talvez seja uma ameaça. Porque o detalhe é que a torre em E1 ela tá em defesa. E agora ele jogou esse. Bom, acredito que eu vou fazer o bispo D4 igual. Porque se trocar dama toma rei H1, eu tenho F5. E daí é o cavalo quem tá cravado. Se cheque em F6, eu tomo. E aqui, se ele jogar cavalo C3, que era uma ameaça, eu tenho torre por E3. E tô ameaçando um descoberto. Tem um teminha tático aí para ele lidar. E, bom, cheque. E agora se eu jogar F5, cavalo C3 toma, tô levando dama G1. Bom, tem aí essa questão que ele vai fazer contra F5, contra dama B3 cheque eu tenho bispo C4, assim defendendo o cheque. Acredito que ele ainda tem um cavalo F2. Mas agora eu posso jogar cheque. E torre 8 cheque. E aqui, bom, momento de tentar buscar um arremate. Se eu jogar dama E3, cavalo toma leva mate. Dama B3 cheque, eu jogo rei H8, que eu tô ameaçando mate. Vamos lá, vou jogar dama E3. E aí eu tô ameaçando mate em E1, tô ameaçando a torre de D2 também. Contra esse eu tiro o rei para H8. O cara defendeu aqui ainda. Caramba, esse dama D1 eu não tinha visto. Ah, se eu jogar dama E2, torre E2, peão toma. Ah, eu tenho... Eu tenho esse lance, né? Dama E2. Caramba, eu não tenho dama E2. Eu viajei.
Torre C3. Caramba, tem 1 minuto agora. E eu não sei o que tá rolando aqui nessa partida. Furei vários lances. Torcer pra ele estar em Zug. Eu acho que ele tá em Zug. Eu acho que ele tá perdido ainda. É, agora eu tomo em G3. E torre toma D3. Que aí eu jogo o bispo toma, G2 e vou promover. Caramba, foi com emoção essa partida, hein? Finalzinho aqui, o apuro de tempo e essa loucura de não tá vendo direito o arremate. Que loucura que foi essa partida, esse finalzinho. A partida assim, desde a abertura foi meio conturbada ali, mas em um determinado momento eu achei que tava bem tranquilo. Só que o negócio é que eu furei uma defesa ali pra ele, né? E no fim, sei lá o que rolou aqui no fim, vamos ver. Eu acho que, vamos revisar, não tenho tanta certeza ali do que estava rolando. Vamos primeiro ver aqui a precisão dessa partida, como que ficou isso, como que ficou essa precisão. Então, nós fizemos aí, peraí que eu peguei a janela errada aqui, né? Se bem que era para ser essa mesmo. Se bem que era para ser essa daqui, deixa eu. Bom, vamos no improviso aqui então. É, mas a precisão ficou assim: ele fez 82,8 de precisão e eu fiz 90,5. Não foi das piores, né? Já fizemos bem piores aqui, para falar a verdade. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu na, que o Stockfish ele acha dos nossos lances aí nessa partida. Bom, antes de começar aqui, se você quer melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da Chessflix. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres e ter ali um passo a passo para sair do nível que você está hoje até o nível de mestre, seguindo as nossas trilhas de treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você entrando nesse mês de dezembro, você ainda pode se tornar aluno na turma de Natal, onde você pode entrar por um valor abaixo do valor normal, ainda receber uma série de bônus exclusivos, tá? Bom, vamos lá então, o link está aí na descrição e vamos ver a revisão dessa belíssima partida. Essa várzea, vamos ver o que aconteceu, né? Ele começou jogando em uma Lapin, uma ordem um pouco diferente, tomando em D5 em rock. Não parece ser muito bom o que ele está fazendo. Que ele jogou aí. Do jeito que ele jogou, o computador acha que está equilibrado já, né? Mas a posição que surgiu depois de dama D4, eu não achei tão simples assim de se jogar. Ó, essa posição tá 0,11 para as pretas. O computador já gosta do preto. Bom, qual que é o lance mais preciso da posição? Vamos lá, ó. Ele tá aqui entre 3 lances, na verdade. São os 3 primeiros da máquina. Ele tá dando C5 como o primeiro, bispo E6 como o segundo e F6 como o terceiro. Aí minha ideia de F6 rei F7 não é tão ruim assim. Mas ele acha que C5 era um pouco melhor. Olha só, o tanto que essa avaliação, assim, a revisão é perigosa, né? Porque C5 dá 0-0, né? Que é um lance até difícil de jogar, porque ele permite esse torre E1 e não é tão claro como que vai desenvolver depois as peças. Mas o lance 3, que é o lance que eu fiz, o F6, ele dá tipo 0,17, 0,13 ali, ele tá variando ainda. Então, assim, tá igual também, é uma leve, bem leve vantagem, né? Então, quando você for analisar a sua partida, for fazer essa revisão, toma cuidado, vai vendo que às vezes você jogou bem a partida e tá achando que fez umas besteiras, sabe? Não quer dizer muita coisa
quando você tá fazendo ali os 3 primeiros lances da máquina, assim, você tá jogando bem o joguinho, tá? Então fica tranquilo. Aqui ele jogou C4, eu fiz bispo D6, aqui talvez eu não tenha jogado tão bem assim, apesar da vantagem ainda ser pequena, rei F7 direto parecia ser melhor. Ele jogou cheque, rei F7, e aqui tinha que jogar bispo F4 para trocar um dos bispos. Faz muito sentido posicionalmente, né, tirar o par de bispos das pretas. Ele tomou, joguei bispo E5, que é duvidoso também, mas também tá 0,10 pro preto, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, tô jogando ali os primeiros da máquina, né? CD era o terceiro, cavalo C3, agora eu faço D4. Essa posição já tá ficando melhor o preto, né? Então, é interessante isso, que tem muita posição onde você, mesmo com um rei um pouco vulnerável, se você tem um par de bispos, é muito difícil o seu adversário te atacar, que o bispo controla casas muito importantes no tabuleiro. Então, por isso que eu joguei o F6 e rei F7. Assim, eu sabia que era perigoso, mas eu joguei sabendo o que eu estava fazendo, né? Porque eu sei que o par de bispos, ele vai ajudar ali na defesa. Aí depois de cavalo E4, a posição tá ficando bem ruim já. Joguei dama D5, que é o lance. Agora bispo D7, era melhor bispo F5, né? Torre E8 e rocamos. Foi meio preguiçoso esse lance. Tinha bispo F5, mas rei G8. Já fizemos um roque artificial. Bispo C6. A partida foi caminhando bem. Aparentemente foi bem jogada até. Joguei ali com D3, tem um peão passado, defendido. Ali pela minha dama, vou jogar torre D8. O rei dele tá pior que o meu. Bispo B5 defendendo. E agora bispo D4. Ele tá perdidaço. 4 pontos de vantagem. Joguei o F5. Acho que aqui eu vou errar em algum momento. Ou será que tá tudo certo o que eu fiz? Cheque. Dama B3 cheque. Dama D1. Eu furei isso daqui. Eu furei esse dama D1 defendendo. Que eu achei que ele estava numa posição de abandono já. E isso me assustou um pouco. Porque eu estava com 1 minuto. E aí... Acho que eu acabei fazendo besteira. Olha, o lance aqui é H6, por exemplo. A ideia é tentar deixar ele em Zug, porque esse cavalo D3 leva a torre D8. E aí ele perde uma peça inteira. E ele tá meio sem lances na posição. Então esse lance aqui era bem legal. Deixa ele jogar, porque ele vai chegar um momento ele vai ficar sem lances. E aí dá para pensar em tirar dama para F4 combinado com torre E2 também. Essa pode ser uma ideia. Talvez eu tenha interrogado aqui no finalzinho. Dama E2 interroga. Esse foi bem nada a ver, na verdade. Eu só calculei torre toma, peão toma, e eu olhei assim, acabou, ganhei uma torre, né? Acabou a partida. Só que ele pode tomar de dama, e depois de peão toma rei E1, aí ele tá no jogo já. A partida começou de novo. Tem uma vantagem muito grande ainda, mas ela tá indo embora. Bom, eu joguei torre C8, que é o lance único, para manter vantagem. Torre C3 único também. E agora F4 único também. Bom, pelo menos eu acertei essa sequência de lances, que é a única sequência para dar vantagem. E aí a posição tá ganha de novo. Nossa, mas não precisava de nada disso, né? E aí joguei G5 ao lance também. Acertei uma sequência boa de lances aqui. E aí o finalzinho, não tem como ele pegar o peão passado. Mas emoção meio desnecessária nesse finalzinho de partida. Vamos lá, como que ficou o ranking depois disso, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Estamos aí com 2,779 a 10 pontinhos aí do nosso melhor rating da série. E estamos ali em sexto, tentando aproximar um pouquinho mais. E quando a gente vem aqui, vamos ver o ranking do Brasil. Já vai ter um monte de brasileiro aqui. Vai ter um monte de brasileiro aí no top 20 do mundo, né? Estamos ali 2,779, seguido aí de Sup, Diego e Krikor, sem muitas alterações aí desde do nosso último episódio, da última gravação. Bom, mas é isso então, vamos ver o que rola aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.